Tá aqui então, Thiago. A pergunta que todo mundo está se fazendo, Thiago, é: um dos dois é um monstro desse casal ou os dois são monstros, Thiago? O que a gente já sabe sobre a história da morte cruel da pequena Georgia de 7 anos? Bom, a gente sabe o seguinte, Rivaroli, a gente conversou com o dono da casa onde eles moravam, onde essa família morava. É uma casa alugada aqui no município de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. E até foi um pedido do dono da casa que a casa não fosse mostrada, Rivaroli, porque ele tem medo que, de repente, a população se revolte e coloque fogo nessa residência. Ele não tem nada a ver com a confusão que aconteceu lá, mas ele divide o espaço. É no mesmo terreno, é um terreno, tem a casa da frente, que era a casa alugada. Esse cidadão conversou com a gente, ele mora na Casa dos Fundos. Na delegacia, a Suelen, a mãe da criança de 27 anos, conta que o padrasto batia na criança. Ela falou isso no depoimento e jogou a responsabilidade em cima dele. Ela contou no depoimento prestado à polícia hoje cedo, o delegado Moisés, responsável pela investigação, que o padrasto, que o marido dela batia na criança. O marido dela, que é o Vanderlô, que é esse homem que está na foto, a gente tem a foto dele, as imagens dele, ele diz o seguinte, que não batia em ninguém. E pasme, Rivaroli, esse cidadão, ele tem câncer, ele está lutando para viver, ele passa a base de quimioterapia e diz que valoriza a vida, mas como é que pode fazer uma situação dessa? A gente então conversou com o dono da residência, com o dono do terreno, onde a família ali divide o espaço. A família estava morando nessa casa há 3 meses e ele contou que ele era um pai assim, que às vezes um padrasto, né? Ele gritava com a enteada. No momento que ela ia fazer a lição, ele repreendia a menina, ele pôde observar isso com a convivência. Acompanhe. O que eu via algumas vezes era quando ele ia ensinar ela matemática, enfim, as lições, que daí ele gritava com ela, né? No sentido de, ela errava lá, vamos por 2 mais 2, 4, digamos que ela colocou 5, aí ele, sua burra. Era isso que eu vi uma vez, na realidade, né? E no mais, era tranquilo, ele e a esposa saíam para ir no médico, tudo. Nunca vi nada de anormal. Nunca viu nada de anormal, a não ser que ele ficava, né, o dono da casa, o Vanderlô, ele ficava com o som um pouco mais alto. Ele teria adquirido há pouco tempo um aparelho de som e ele ficava com esse som com um volume mais elevado, tanto é que eles tinham pedido. O dono da residência pediu a casa, falou, não vou conviver com isso, esse som alto, esse barulho. Teve uma vez, inclusive, o Rivaroli, eles não eram de receber muita visita, não. Teve uma vez que o casal teve que sair e eles pediram para o dono da casa, né, que conversou com a gente aqui, vai conversar com a gente, para que ele ficasse com a criança. E aí, só para você ter a noção em relação à residência. É uma casa de madeira, é uma casa construída de madeira, e no depoimento dele, à polícia, ele disse que a criança sofreu uma queda, né? E foi assim que ele chegou no hospital. Ele chegou com a criança nua, apenas enrolada numa jaqueta, e lá ele teria justificado aos médicos de que os ferimentos seriam provenientes de uma queda. Segundo o dono, o homem que construiu a casa não tem a menor condição de você cair numa casa de madeira e se machucar ao ponto de morrer. Acompanhe. Eu estava dormindo, era mais ou menos quase 11 horas da noite, eu escutei um grito, né, chamando pela minha esposa. Aí a gente saiu aqui, o portão estava escancarado, e daí eles chamaram um Uber. Ele alegou que a criança sofreu uma queda. O senhor acha que teria algum local aqui para a criança cair e se machucar a ponto de morrer? Negativo. Primeiro, aqui pro lado do quintal, do meu quintal, ela não saía. Era lá dentro da casa dele. O que tem lá dentro da casa, existe a parte da casa normal e uma edícula, onde é a churrasqueira que a minha filha pediu para fazer, que essa casa é da minha filha, né? Aí foi feita essa churrasqueira, ela ficou mais ou menos um degrau de diferença. Só que cai pro lado de madeira, que a parte de lá tem uma parte de piso, onde está a churrasqueira, e a outra parte nos fundos é de assoalho. Então, na parte que sobe para o quarto, é assoalho. É impossível que se machucar ao ponto de morrer? Acredito que não. Essa situação registrada, então, aqui no município de Piraquara. Os dois permanecem presos, detidos.
O crime ganhou uma grande comoção por aqui. Eles vão permanecer ainda à disposição da justiça. A perícia esteve durante a madrugada na residência. Segundo as informações do dono da casa, deixaram lá a residência por volta das 5 horas da manhã de hoje. Ainda segundo os vizinhos, o que aconteceu é muito revoltante e ninguém acredita nessa situação. Como pode, né, uma família que era para cuidar chegar a esse ponto? Acompanhe. Olha, eu tenho 3 filhos e tenho um neto. Para mim são as coisas mais preciosas da vida. Eu não admito esse tipo de coisa com uma criança. Criança é inocente. Então, se eles devem, a pena tem que ser cumprida integralmente. Esse é um homem que por 3 meses acabou dividindo o mesmo terreno ali com os acusados. Eles permanecem à disposição da justiça, teriam confessado, a mãe teria confessado durante o interrogatório que o padrasto batia na criança de forma excessiva. Ele nega toda essa acusação, mas os dois devem permanecer presos e à disposição da justiça a partir de agora. O corpo da criança permanece à disposição da família no Instituto Médico Legal. Riva. Que história, gente. Que história. O que está certo, né, nesse momento é que alguma coisa de errada houve, que essa criança foi agredida a ponto de chegar a morrer. Agora, quem fez isso? Se são os dois que paguem, se é um dos dois que pague, seja lá quem fez, não pode ficar impune de maneira nenhuma, né? Uma criança, isso ninguém permite, é revoltante e tem que ser dessa forma mesmo. A gente só espera que a justiça seja feita. Esse é o Thiago Silva conversando com a gente direto de Piraquara. Que coisa, né? Coisa. Nós vamos continuar nessa história. Queremos saber tudo o que aconteceu, todos os detalhes. Estão presos. E assim que falarem para a polícia, nós vamos trazer aqui. Que barbaridade.